Olá pessoal, meu nome é Frank Neto Santa Cruz de Oliveira e eu gostaria aqui de fazer algumas reflexões em relação do caminhar da topologia da privacidade nos próximos anos. Como este é um assunto muito denso e eu tenho percebido que o debate não está pautado ainda, eu fiz aqui algumas anotações e eu vou por ela me guiar para que nós possamos estabelecer esse diálogo, né? Então a primeira questão é que nessa topologia da privacidade existe uma questão da economia da atenção, ou seja, busca-se a todo instante na sociedade atual a atenção do indivíduo, né? E neste buscar da atenção, o olho é um local decisivo para a coleta de dados. Então veja que atualmente nós vivemos dentro de mundos online que a todo instante fica buscando, aprisionando a nossa atenção. E estes mundos online, como as plataformas digitais, têm algumas características como a fixação do olhar e a temporalidade. Só que ainda não se vem coletando dados do olhar. Então esta é a primeira questão da discussão da próxima fronteira da privacidade, que é o aprisionamento e a captura de dados a partir do olhar, né? Então o movimento dos olhos é o encontro temporal do corpo com o mundo em estado de constante surgimento. À medida que nós vamos percorrendo o mundo, ele vai se desvelando por meio do olhar. Nossos olhos, então, passeiam pelas superfícies do mundo ao nosso redor. Então veja que o olhar é um instrumento de coleta e de construção do mundo. As tecnologias, apesar de já terem condições, ainda não se apropriaram da coleta de dados do olhar. Mas nós começamos a perceber que isso já está em construção na sociedade, por exemplo, com os óculos de realidade aumentada e realidade virtual, que são dispositivos que nós usamos e que ele, em alguma medida, aprisiona o olhar. E a partir desse momento do aprisionamento do olhar, há ali uma intensiva coleta de dados, né? Então, logo, esse rastreamento dos movimentos oculares, ele é atualmente uma parte desse projeto mais amplo e contínuo de colonização, essa colonização do olhar. Da mesma forma que nós temos hoje uma discussão da colonização de dados, começa-se em breve a ter discussão da colonização do olhar, né? Nossa preocupação deveria se ater ao fato de que todos nós, então, habitamos e interagimos cada vez mais em mundos online, fabricados para produzir respostas visuais pré-determinadas e rotinizadas. Então veja que plataformas diversas já fazem isso, quando buscam prender a nossa atenção por meio do visual. Só que, novamente, ainda não se está coletando dados do olhar, que é a próxima fronteira, né? E veja que esta coleta de dados em meio das plataformas digitais tem dois elementos importantes. O primeiro elemento que é o ponto de foco do olhar e a temporalidade. Essas plataformas desencorajam o olhar de atenção que vai levar a um estado de contemplação. Isso não é encorajado pelas plataformas, porque ela quer velocidade. Ela quer que você fique pouco tempo com foco em certas imagens, certos vídeos, avançando, né? Então, uma suposição incorreta dentro disso é de que existe uma correlação do que se está olhando com o que se está pensando. De fato, não há uma correlação. Você pode estar olhando para algo, inclusive entrar em estado contemplativo, mas não estar com a mente no que você está observando. E aí que entra uma próxima fronteira, depois que for superado essa dominação, esse aprisionamento da coleta de dados do olhar, nós entramos na próxima fronteira, que é a questão da coleta de dados mentais. E que dados mentais são esses? São uma coleta de dados de estados mentais com consciência, direcionados para fora da mente, que nós chamamos na filosofia da mente de intencionalidade. Então você vai ter ou vai estar disponível na sociedade instrumentos, equipamentos que fazem
a leitura da intencionalidade mental. Nesse sentido, a discussão de neuroló ou questões como essa vai se tornar cada vez mais importante na sociedade. Então veja que nós estamos falando aqui dos dois próximos estágios de avanço nas questões da privacidade. A captura do olhar e, a partir da captura do olhar, a extração de dados do olhar, aonde o olhar se fixa e por quanto tempo se fixa, e depois de superado este momento, a próxima fronteira é a coleta de dados das ideações mentais. Então eu queria iniciar esse debate. Esse é um primeiro vídeo de abertura sobre o tema e aos pouquinhos a gente vai começar a aprofundar a discussão sobre a ótica dessas próximas fronteiras da privacidade. O aprisionamento do olhar e a questão da coleta de dados de ideação mental. Muito obrigado, tchau!